Como desenhar o olho de lobo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que a gente desenha o olho de lobo no passo a passo. Como todo olho, a gente começa com um círculo, então a gente faz o círculo primeiro. E em seguida, a gente vai desenhando a parte em volta dele. Então, agora eu vou fazer um traço para você ver o ângulo que eu estou fazendo. Ele está sendo na diagonal, né, caindo para baixo. Esse daí vai ser um olho bem comum, bem fácil de fazer. E se você estiver desenhando junto, pode desenhar, que vai ser bem legal. A gente pega o círculo e desenha as linhas de baixo e de cima, fazendo o movimento dele, né? Porque esse círculo, na verdade, ele tem profundidade, ou seja, ele tem um formato de um globo. Então a gente vai desenhando o olho de acordo com essa profundidade. Como você pode ver, a linha de baixo inferior, ela fez esse formato circular, né? Seguindo a anatomia do globo. Em seguida a gente já começa a pintar. Então a gente faz todo o sombreado da parte de dentro do globo, dando o sentido de luz e sombra. Lembrando, ele tem que ter um aspecto metálico. Se você não sabe o que é isso, é praticamente deixar regiões de luz bem fortes e de sombra fortes também, tá? Fora que, se você for fazer colorido ou tiver algum reflexo, você vai ter que fazer a imagem onde o olho está representando. Depois é só você pintar de preto em volta do globo inteiro, que é o couro, né? Ele tem essa região em volta do olho, onde protege ele, e ela normalmente é bem escura. E para finalizar, você já coloca os detalhes dentro do globo e começa a fazer os pelos. Os pelos é bem legal de fazer, eu vou fazer no estilo sketch, bem suave para você entender, tá bom? Então a gente faz os pelos puxando. Técnica do push, você põe o lápis na folha e puxa para o sentido que você quer. No caso, eu estou puxando todas as linhas para trás, ou seja, da direita para a esquerda. Então a gente faz várias puxadas e também lembre-se de fazer a sombra próximo ao olho, tá? Assim a gente consegue dar essa noção de profundidade também. Agora aqui a gente já vai fazer o outro olho. Esse olho ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai lembrar o olho nervoso. Como que a gente faz um olho nervoso? Simplesmente a gente põe a pálpebra, né, para baixo. Então eu fiz o círculo novamente e eu fiz ali no lado direito a pálpebra caindo, mostrando alguns pelos. Então a gente já tá fazendo o couro, né? Toda essa parte em volta do globo. E em seguida a gente só vai fazer a mesma coisa do desenho de cima. Sombrear toda a região do globo, pintar a parte preta e em seguida desenhar os pelos que estão sobre o nosso globo ocular. Nessa parte dos pelos eu recomendo que você faça bem suave, tá? Porque se você errar esse sentido, aonde a pálpebra ela tá fazendo o olho como se ele tivesse nervoso, acaba mudando a feição dele, entendeu? Então é recomendado que você desenhe pensando como se ele tivesse bem nervoso mesmo. Igual, eu fiz alguns pelos saindo para cima, tá? Subindo um pouco mais a linha. E depois é só você sombrear. Lembre-se de uma coisa, pelo fato do globo estar embaixo, né, está coberto pela pálpebra, a gente coloca um pouquinho de sombra. Assim a gente consegue fazer com que esteja no plano, no segundo plano, né, no plano atrás dos pelos. Então a gente consegue dar esse sentido de profundidade. Então isso é bem legal para você começar a aplicar nos seus desenhos, principalmente os animais, tá? E depois a gente finaliza com os pelos, fazendo vários traços bem suave, nada muito forte nem muito marcado. E a gente vai para o próximo olho agora. O próximo olho a gente vai fazer ele mais natural, então eu vou fazer um círculo e um triângulo deitado. A partir disso a gente já desenha o olho do lobo, tá? Eu vou pegar o olho de baixo, que é esse do meio, e vou deixar ele um pouco mais normal, digamos assim. Porque a feição que a gente fez é o primeiro lá embaixo, nervoso. O do meio, ele tá com o olho meio de assustado, né? Em atenção. E esse daí é ele mais normal, sem nenhuma expressão. Então, os mesmos passos. A partir dessa base que a gente fez com círculo e com triângulo, a gente vai colocando toda a parte em volta do globo, igual foram as outras duas. E depois a gente já começa a pintar
a luz e sombra dentro do globo, tá? A mesma coisa das outras, olha, os pelos eles acabam entrando no globo como se ele estivesse protegendo mesmo, né? E também a gente já coloca luz e sombra, lembrando sempre de deixar algumas regiões em branco, não pintada, para dar aquele aspecto de textura metálica que eu falei lá no início do vídeo. E assim ficou os 3 olhos de lobo, tá? Eu recomendo que você desenhe na sua casa também, faça os mesmos passos que eu fiz e mostre o resultado depois. Se quiser postar no feed, postar nos stories, pode postar à vontade, que aí eu vou ver como ficou e também vou falar para você os seus erros. Vai ser bem interessante esse estudo, ainda mais para você treinar aí na sua casa. Uma coisa bem interessante é que para fazer esse desenho eu utilizei o lápis da Faber-Castell, o lápis soft. É um estojo onde ele vem 12 lápis e vem esses 2 lápis a mais de grafite. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilha e não esquece de desenhar.